João 19, a partir do verso 24 em diante. João 19, do verso 24 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Na sua versão também está escrito escritura? Maravilha. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali, a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou ser verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que é verdade o que diz, para que vós o creais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, que dizia que nenhum dos seus ossos poderá ser somente até aqui. Diga amém por essa palavra. Antes de você tomar o seu assento, libere, por favor, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai virar-se em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: calma, vai se cumprir tudo. Calma, que eu não contei até 3 ainda. No 3, você libera essa palavra. Eu percebi que você precisa de calma 2 vezes. No 3 você vai dizer: calma, vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3. Diga. Senta dando glória a Deus por certeza dessa palavra. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus, calma, vai cumprir tudo. Oh, aleluia, aleluia. Balaão disse palavras semelhantes a essa que você liberou agora para Baraque. Um rei que desejava que ele, na condição de profeta, amaldiçoasse o povo de Deus. E aí, depois de ver que ele não pode revogar aquilo que Deus determinou, uma das expressões de Balaão para convencer Baraque de que Deus é Deus e não é manipulado nem pelos seus profetas, é esta. Ele diz: porventura ele falaria e não cumpriria? Ele diria e não seria capaz de fazer aquilo que ele disse? Isso é completamente perfeito para o Senhor. Como disse o próprio Gabriel acerca da conceição de Maria, quando lhe disse que ela geraria pelo Espírito. Ele disse: olha, isso vai acontecer. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis em nenhuma de todas as suas promessas. Até porque quando Deus fala que vai fazer, o que você precisa entender é que já foi feito. Não é pelo fato de ainda não ter se manifestado diante de você que significa que aquilo não exista. Aquilo já existe. Porque tudo que Deus diz que vai fazer, na verdade é notícia daquilo que Ele já operou, num futuro que ainda não chegou.
não chegou para você, mas ele já foi lá, já fez, já resolveu e voltou aqui só para te contar. Mas Camila, ele pode atravessar os tempos desta maneira? Pode, ele é o alfa e o ômega. Ele é quem começa e quem termina. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele pode fazer de fato e de verdade todas essas coisas. Quando nós observamos a palavra que acabamos de ler aqui em João capítulo 19, o momento que se consuma toda a obra do Cristo, do verbo vivo feito em carne, aqui na terra, nós observamos porque intermédio ele cumpre a sua palavra. Deus, ele responde e reage à sua palavra. É por isso que João vai começar a juntar as peças. Ele começa a perceber que, na verdade, aquilo que está acontecendo no Calvário, nesse dia aqui, do capítulo 19, já aconteceu centenas de anos antes em Isaías. Então, na verdade, o que João está contemplando, e é ele mesmo que chega a essa conclusão, ele diz, olha, eu sou a testemunha que vi. E a gente dá um peso diferente para a testemunha ocular. É diferente quando alguém chega assim e diz, olha, deixa eu te contar um negócio que eu fiquei sabendo. É uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa diz, não, peraí, eu estava lá, eu vou te falar do que eu vi. A gente já dá outro nível de crédito. E é isso que João está fazendo. Ele está dizendo, olha, eu sou testemunha, ninguém me contou, eu vi. E eu estou contando para vocês o relato fiel daquilo que eu presenciei, para que vocês também creiam que este testemunho, qual da palavra, ele é verdadeiro. Se eu fosse falar a grosso modo, o porquê João está estupefato diante do que está acontecendo no Calvário, é porque ele está maravilhado assim, gente, é verdade o que está escrito, porque eu estava lá e vi que aconteceu exatamente como Isaías disse que aconteceria. Então, qual é a motivação que dá garantia do cumprimento da palavra? A própria palavra. Por isso, um crente que quer viver cumprimento de promessa não anda de acordo com o que sente, anda de acordo com o que sabe. Anda de acordo com aquilo que a palavra diz sobre ele. E por que muitas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias e maravilhosas? Porque elas sentem mais do que sabem. E uma fé verdadeira não é uma fé que dá a Deus o poder de fazer coisas. Esse tipo de fé que nós temos caminhado nos últimos dias e na última hora, e eu digo nós, porque todos nós somos tentados a andar nesse paradigma de fé. Que fé, Camila? Uma fé muito sensorial. Uma fé que sente enquanto o culto está rolando. A pergunta é, o que ela faz depois que o culto acaba? Uma fé que é efusiva enquanto está sendo animada, tipo uma fogueira que alguém está colocando lenha. Uma fé que é motivada por hinos e canções, e eu não sou contra nada que motiva a fé, de modo nenhum. Eu só preciso ser honesta, que uma fé motivacional só te ajuda por um momento, mas não te dá segurança, estabilidade e equilíbrio para você dar continuidade à sua vida. Uma fé verdadeira não te prende a um sistema, te liberta dele. Uma fé verdadeira e uma fé genuína, ela não é motivada pela expectativa que as pessoas colocam em mim. Ela é exclusivamente motivada pela expectativa que eu coloco em Deus. Camila, e como é que eu pratico isso? Tendo conhecimento da sua palavra, e eu vou lhe dizer por quê. Porque Deus não reage à cor de pele, Deus não reage à cor de cabelo, Deus não reage a tipo de conta bancária, Deus não reage à geografia local, Deus não reage a fator RH sanguíneo, Deus só reage diante de uma coisa, Deus só reage diante da sua palavra. Você não convence Deus com sentimentalismo, me desculpe, mas com toda a sinceridade do meu coração, não adianta você subir monte todo dia, bater pezinho no chão e dizer, eu sou teu servo, eu sou tua... Jejum não bota Deus na parede. Não obriga Deus a dizer não quando Ele quer dizer sim. Eu não sou contra nenhuma manifestação de voto. Eu também, de vez em quando, travo na Coca-Cola, travo no café. Tudo para poder me santificar, me separar. Não para obrigar Deus a dizer sim quando Ele quer dizer não. Até porque o que Deus tem para mim ou o que Deus não quer para mim, eu já não quero também. Agora, esse método consagratório não é para apertar Deus, é para me aliviar na hora que Deus me apertar. É para eu aprender a lidar com o não que Deus pode ser que me dê ou não.
Então isso fala muito mais sobre como nós vamos reagir diante do que Deus vai fazer, do que sobre como Deus vai reagir diante do que nós estamos fazendo. E é difícil pregar esse Deus teocrático, porque numa sociedade onde se ministra a democracia o tempo todo, falar de um Deus que faz o que quer é horrível. Só que a verdade da verdade, se você quer ser liberto pela verdade, caminhar na verdade e ter poder pela verdade, você não pode odiar a verdade, você precisa amá-la. E sabe qual é a realidade? A realidade é que Deus não está mais disponível para quem é mais vítima dos seus sentimentos. Não, quando eu falo de sentimentalismo, eu não estou dizendo que Deus não reage aos nossos sentimentos. Isso é tão importante que a palavra dele vem para organizar a tricotomia do ser, espírito, alma e corpo, para que tudo viva em harmonia de acordo com os princípios da sua palavra. Mas o que é viver uma vida de sentimentalismo? É viver uma vida onde você é refém do sentimento e você quer usar esse sentimento para provocar aquilo que você quer que Deus faça. Só que Deus está dizendo: você quer me provocar a fazer algo? Coloque diante de mim as palavras que eu coloquei diante de você quando eu fiz uma promessa. Por quê? Porque eu estou aqui para reagir diante da minha palavra. Ah, Camila, mas Deus é tão fiel, Deus é tão fiel, que ainda que eu não mereça e ainda que eu seja infiel, todavia ele permanece fiel. Esta palavra é verdadeira. Sabe o que ele está dizendo? Que mesmo que você seja infiel, ele vai continuar cumprindo a palavra dele. E isso significa que eu posso andar de qualquer maneira? Não. Significa que ele está dizendo: se a despeito de tudo você conseguir se submeter à minha palavra, a minha palavra vai manifestar o cumprimento daquilo que eu te prometi. Gente, não tem fórmula mirabolante, o caminho é igual para todos. Jesus olhou para os seus discípulos e deixou muito claro: antes de ser assunto aos céus, ele não disse se a vossa fé, ele não disse se o vosso ânimo, ele não disse se a vossa efusão, ele não disse se a vossa língua estranha, ele não disse se a vossa campanha. Não, isso aqui para dar certo tem que ter uma base. Qual é a base? A palavra. E é por isso que eu gosto dessa igreja, porque ela cumpre o que Jesus diz. E o que Jesus falou? Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, e isso vos será feito. Aleluia! 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 Camila, se isto é verdade, e se eu tenho conhecimento e ciência da palavra de Deus e daquilo que ele tem para mim, porque que mesmo conhecendo a palavra de Deus as coisas não se cumprem? E eu vou lhe dizer: porque você usa a fé e coloca ela num grau que ela não deve estar. Como assim, Camila? Você bota a fé acima da palavra. Vou falar bem rasgadão e você vai entender, ok? Isso aqui é para a gente entender, não é para eu ser rebuscada, não, é para gerar entendimento. A maioria das pessoas acredita que o milagre que elas esperam ainda não aconteceu, porque elas não têm fé o suficiente. E se eu te disser que fé eu tenho certeza que você tem? O problema é que você está colocando a fé no lugar que a palavra deveria ocupar. Quer ver? Você diz assim, você coloca a sua fé no seguinte status: Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. É esse status que a gente coloca a fé. A gente coloca a fé nesse grau, como se Deus dependesse da nossa fé para ter poder de fazer alguma coisa. Gente, Deus não depende da nossa fé para fazer, porque Ele é Deus. Falar isso aqui no púlpito não é difícil, difícil é aplicar isso na vida. E entender que aquilo que Deus disse que vai fazer na minha vida independe do que eu sinto, mas tem tudo a ver com o que eu sei. Você tem ousadia e coragem para bater a mão no coração aí agora e dizer assim: fé não é o que eu sinto. Bota a mão na cabeça e diga: fé é o que eu sei. Se a sua fé estiver relacionada àquilo que você sente, um dia você crê, outro dia você não crê. É por isso que a sua vida, se fosse retratada num eletrocardiograma, ia aparecer aquele gráfico na quinta-feira à noite, batendo pico lá em cima. Mas depois de um culto desse, tem gente que na sexta-feira de manhã desce ladeira abaixo. E a gente se pergunta: como pode? Vou lhe dizer,
é um tipo de fé sensorial. Você só acredita enquanto está aqui. Por quê? Porque você depende do que eu falo para você sentir. Se você soubesse o peso da palavra sobre a sua vida, quinta-feira você não ia ficar bem. Quinta-feira você ia explodir de confirmação daquilo que você já sabe a seu respeito, e a sua vida começa a se tornar como a vereda do justo, como Camila, de glória em glória. Por quê? Porque a vereda do justo não é uma vereda decrescente, é uma vereda ascendente, que vai brilhando cada dia mais. Olha para quem está do teu lado e diga: cada dia mais. Diga: cada dia mais. Cada dia mais. A vida de alguém que tem fé na palavra de Deus não é um dia sim, outro dia não, é cada dia mais. Cada dia mais. Até ser dia perfeito. Mas enquanto nós colocarmos na aplicação da nossa vida a fé em um lugar onde quem o deveria ocupar era a supremacia da palavra, ela não será genuína. Ela não será o suficiente. Eu vou lhe falar isso de modo muito literal, fazendo uso da própria palavra de Deus que justifica ela mesma. Você age e se relaciona com Deus como se Deus estivesse dependendo da sua fé para ter poder de salvar, de libertar, de curar, de abrir porta. Está errado. Gênesis capítulo de número 1, não há manifestação de fé para o Deus Criador. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, significa que não havia nada. Complete aí, por favor. Não havia? Vem, gente, não havia? Engraçado que o texto diz que tudo estava no assombro das trevas. Havia águas, mas elas eram encobertas sobre a face do abismo. E aí o texto diz: e o Espírito de Deus se movia, ou seja, o Espírito de Deus está presente no meio das trevas. E não está parado, o texto diz que ele se movia. E eu vou repetir, não é o espírito das trevas, não é o espírito de Satanás. O texto é claro, o espírito é de... Mas também não faz? Não fica com medo, não. O Espírito de Deus não está fazendo, em Gênesis 1, nada. Por quê? Porque isso é que eu gosto desse Deus. Ele não precisa obedecer nenhum dos princípios que ele estabeleceu, mas ele é o exemplo de todos eles. Aí, então, você começa a ver, coisas vão começar a acontecer. Meu Deus do céu, não precisa catucar ninguém não, mas fala para pelo menos uns 3, diga: coisas começam a acontecer. Mas prega para ele ou para ela aí agora e diga: não é quando Deus se move, é quando ele começa a falar. Não, eu vou falar bem rasgado. Irmã, pode ser do júbile, do manto, do ré, do pré-voar. Pode subir, pode descer, pode começar na consagração, ir para o culto à tarde, emendar na vigília, dormir na mata à noite. Pode ter Espírito de Deus se movendo no plá, no pré. Se não houver ministração de palavra, não vai acontecer nada. Tem que haver direcionamento de palavra, resposta na palavra. Já parou para ver quais são os melhores cultos? São os cultos que são respaldados na palavra. Os louvores exaltam a palavra exalta o Deus da palavra. As orações são orações pela palavra. Por que isso? Porque Deus reage diante da sua palavra. Complete aí para mim, por favor. Deus reage diante da sua palavra. Aí então o texto diz: e disse Deus: haja luz. E o que houve, igreja? Houve luz. Se move, está presente, mas não faz, porque só reage diante da sua. Agora, quando ele começa a falar, irmão, mover bom é mover que tem palavra. Se tu entrou no mover, mas saiu sem palavra, não foi bom. Deus começa a falar e tudo começa a acontecer. Agora vamos lá. De acordo com o autor da carta aos Hebreus, a afirmação é esta: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua. Volta para Gênesis 1. Então, quando o texto diz: e disse Deus, haja luz, quem foi que disse amém? Fala aí para mim, quem disse amém? Tem alguém lá dizendo amém? Alguém disse terra, tá ligado? Alguém disse? Então vamos ser aqui, concernentes ao texto sagrado, a
manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja criação de céu e terra? É muito medo que a gente tem da verdade, gente. Mas nós vamos quebrar isso aqui em nome de Jesus. A manifestação de fé para Deus criar o mundo em Gênesis 1. Alguém disse amém? Alguém disse eu concordo? Alguém disse está ligado? Deus consultou alguém ou fez por intermédio de alguém o que fez? Ele fez, segundo a afirmação do autor da carta aos Hebreus. Foi criado pelo poder da sua, mas o medo é tão grande que a gente acha que primeiro vem a fé. Está errado. Está errado. Porque a única maneira de se produzir uma fé genuína não é através do que eu sinto, é através do que eu. Por isso o Criador, o nascedor da fé verdadeira está no conhecimento da palavra. E é por isso que a palavra de Deus diz: a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Não precisa botar a mão não, gente. Mas me ajuda a despertar alguém. Vai pelo cotovelo, assim pela quarta, quinta costela, e diga para essa pessoa: fé você tem. Você só precisa de mais palavra. Orar a palavra, cantar a palavra, pregar a palavra. Ministre a palavra e você verá Deus reagindo diante da sua palavra. Agora preste atenção, porque quando eu afirmo, eu não. Quando a Bíblia afirma o que eu digo hoje aqui, isso não invalida a fé, isso a valoriza. Olha como é que a coisa é forte. Vou perguntar de novo. Deus dependeu de fé para fazer o mundo? Mas por que mesmo assim eu tenho que crer? Porque Deus não precisou da minha fé para ter poder de fazer o mundo. Mas quando eu leio Gênesis 1, eu preciso de fé para crer que Deus... Agora guarda isso. O verso 31 do capítulo 1 se encerra dizendo assim: e disse Deus, tenho-vos dado tudo. O verso 31 se encerra desse jeito. Do capítulo 1. E tenho-vos dado... Prega para os dois aí e diga: está feito. Não. Faz assim, igual quando o professor explica e diz assim: está tudo pronto. Está tudo pronto. Ah, não, macho. Sabe esse negócio que você sonha? Está pronto. Sabe esse sonho que você deseja? Já existe. Sabe esse futuro que você projeta daqui a 10 anos? Para Deus está diante dele nesse momento aqui e agora. Ele está dizendo: você sonha, eu vejo. Você sonha, eu já fiz. Você sonha, eu já realizei. Agora guarde isso e eu já entro em João 19. Guarde isso. Deus não depende da minha fé para fazer nada. Mas ainda assim eu manifesto fé para crer naquilo que Deus já fez. Por quê? Repito. Porque Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer. Mas eu dependo da minha fé. Para quê? Para ter poder de receber o quê? O que Deus já fez. Quando eu creio, ou seja, a medida secundária, a primeira é ter conhecimento da... Você tem que saber o que Deus disse a seu respeito, moça. Você tem que saber o que isso aqui, ó, fala sobre a tua vida. Você quer saber a tua vida? Aqui, ó. Se eu te perguntasse aqui agora, você sabe aonde vai estar daqui a 5 anos? A maioria das pessoas aqui, se não todas, me responderiam categoricamente o quê? Mas deveria. Porque Deus não tem prazer em ocultar o futuro. Qual é a palavra dele para Jeremias? Clama a mim, olha isso, tudo no futuro. Clama a mim, quando? No futuro? Não. No presente, agora. E responder-te e anunciar-te coisas que não. Ele está dizendo: eu vou te contar o que você não sabe sobre o futuro aqui, agora. Por quê? Porque você vai chegar lá pronto. E quando alguém perguntar: você chegou aqui sentindo? Você vai dizer: não, cheguei aqui sabendo. Cheguei aqui consciente daquilo que Deus tinha para mim. Rapaz, eu vou te compartilhar uma experiência real acerca da minha vida. Esses dias eu tive, por bondade, graça e misericórdia, falo isso debaixo do temor do Senhor, para dar entrevista num programa sobre a experiência da minha jornada.
de vida ministerial. Aí na pauta da programação alguém faria a seguinte pergunta: você imaginava chegar aqui? E eu falei, tira essa pergunta da pauta, porque eu não vou ter tempo de explicar e vou parecer arrogante. Vai dar ruim. Tira essa... Ué, mas por que, Camila? Você imaginava? Eu disse, imaginava. Você se via onde está hoje? Eu falei, vai dar ruim, tira da pauta. Porque eu me via. Quem conhece aqui a minha história sabe que eu pregava para 4 almofadas com controle remoto, mas eu via. Via o povo, via a gente, eu dizia, vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa maneira, e vai levantar paralítico, e Jesus vai curar, e vai ser assim. Falei, eu não posso mentir para parecer legal. Tira isso da pauta que vai dar ruim. E aí tirou da pauta. Porque você imagina numa entrevista onde a gente precisa ser referência de cristianismo, aí chega alguém e pergunta, você imaginava de estar aqui? É aquele momento que a pessoa diz, não. Claro que não. Mas eu não posso mentir. Quando eu orava e dizia, Deus, me alinha no teu plano. Quando eu orava e dizia, me revela o que tu tens para mim. Eu não posso mentir. Alguém agora olha para mim e fala, se eu te acho arrogante aqui, por isso que eu mandei tirar da pauta. Se me vendo aqui você já acha, só que é verdade. É verdade. A manifestação da palavra te antecipa o que vai acontecer no futuro. Quando? No futuro? Não, no pré, para que você chegue lá pronto. Para que você chegue lá preparado para viver o que você tem para viver. Mas acima de tudo isso, para que você identifique que o que está acontecendo não é obra do acaso. Para que você olhe para alguém e diga, Deus falou. Deus disse. Foi a palavra de Deus. É o Senhor cumprindo, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Aí você acha que isso é privilégio só meu? Tem gente que fica surpreso quando vê o cachaceiro virar pregador. A mulher dele está sentada, a igreja está debulhando. E ela não derrama uma lágrima. E alguém pensa, é fria. E ela diz, não, minha filha, porque eu já estou chorando há 6 meses antes. Há 10 anos atrás, porque eu já via. Então preste atenção. Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente... Mas mesmo assim eu creio, porque a fé é a única porta que me habilita para receber aquilo que Deus já fez. Por exemplo, se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua, mas só se manifesta na vida de quem? Então, quando eu creio, eu atraio aquilo que Deus já disponibilizou. Eu vou dizer mais, não sou eu que atraio. A minha fé se torna um endereço do que Deus liberou. É como se a palavra de Deus estivesse sobre uma atmosfera e ela estivesse rondando como se fosse um radar. E eu preciso pular, Camila, e acender um sinal e subir numa antena de telefone? Não, você só precisa crer de verdade. E aí ela, como um imã, vai em direção onde você está. Então minha fé não dá poder para Deus fazer. A minha fé me dá poder de receber aquilo que eu creio que Deus já fez. E isso é a comprovação que nós vemos em Gênesis 1. Tanto é que depois do capítulo 2 da criação do homem e da mulher até Apocalipse no Novo Testamento, Deus só vai fazer uso de matéria-prima já existente. Só porque naquele momento foi o momento em que Ele manifestou e ostentou todo o seu poder criador. O seu poder para fazer a despeito do que dizem, do que pensam, do que acham e do que creem. Ele é. Volta agora para João 19, você vai ver o poder da palavra. A gente tem que parar com essa ideia de achar que a palavra pode ser substituída por qualquer outra coisa. Irmão, nada pode substituir a palavra. Absolutamente nada. Sinta a solidez desse chão que você está agora. Sinta, faça isso. Está firme? Firme. Veja a cobertura do teto que cobre a sua cabeça. Está bem organizado, muito bem alinhado, por sinal. Se cair chuva lá fora, molha a gente aqui dentro? Não, porque nós estamos cobertos. Mas e se eu te disser que se alguém decidir fazer uma obra, arranca esse teto em um dia? Se alguém colocar uma britadeira, arrebenta com esse chão em menos de 24 horas? E se eu te disser que a palavra de Deus que está sobre a tua vida tem mais força e mais cobertura do que esse teto que você está vendo? E se eu te disser nessa noite que a segurança da palavra que Deus liberou sobre a sua vida é mais firme do que a solidez do chão que você caminha? Você precisa começar a compreender isso e precisa colocar isso na sua cabeça. A palavra de Deus não é uma coisa abstrata e vaga que está por aí, não.
Ela é fiel, ela é verdadeira. Ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus agora está preso no madeiro. Chegou a hora de cumprir o que o Pai havia determinado e disse para ele que faria. Ele tem tanta ciência disso que quando Pilatos tenta negociar a sua morte e a sua crucificação, dizendo: ei, eu tenho poder para te soltar ou para te prender, ele diz: poder nenhum você teria, se do alto meu Pai não tivesse dado. Aí ele diz: Pilatos, fica tranquilo, a grosso modo, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Consciente disso, agora está ele no madeiro crucificado, prestes a morrer. E nós vamos ver 3 manifestações impactantes da palavra de Deus. A primeira está aqui no verso de número 24, onde nós lemos. João está dizendo: eu estava lá e eu vi. Pegaram as vestes dele e desnudaram o seu corpo. A túnica inteira lançaram sortes. E acerca das vestes rasgaram em pedaços. E o corpo dele ficou nu. Aí olha o que João vai dizer. Quando eu olhei isto, eu vi. Se cumprindo o que disse a palavra, ou seja, o que disse a escritura. Vamos substituir escritura só para simplificar e objetivar aqui. Quando diz escritura, na verdade está querendo dizer só que como é palavra de Deus, bota escritura. Para que se cumprisse a escritura, que é a palavra, que dizia o quê? Aí ele bota 2 pontos, porque está escrito exatamente assim, em Isaías. Dividiram minhas vestes e lançaram sobre elas sortes. Aí João termina o verso 24 dizendo assim, gente: foi o que fizeram os soldados. Mas no mesmo versículo diz assim: fizeram isto para se cumprir a... Vem, gente, pode falar a palavra. Fizeram isso para se cumprir a... Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra manifestada entre os homens, conforme João capítulo de número 1. Quem ainda está comigo, diga: eu aqui. Então preste atenção, no momento da crucificação você vai ver 3 momentos de quem já tem maturidade para compreender a palavra. Primeiro momento, verso 24, João está dizendo: os soldados fizeram isso, porque quem tirou a veste foram os... Quem lançou sorte na túnica foram os... Quem rasgou em pedaços as vestes foram os... Então João está dizendo: quem fizeram isso foram os... Mas olha o que ele diz: eles fizeram isso só para cumprir. O quê? Quando você sabe qual é a palavra de Deus a seu respeito, você não se confunde diante do ataque de quem vem contra você, seja difamando, seja rasgando, seja ofendendo, seja mentindo, seja caluniando, seja zombando, seja humilhando. Tem gente aqui querendo dar na cara do outro porque não sabe qual é a palavra que está sobre si. Tem gente aqui querendo se trocar com o outro porque não sabe o que Deus liberou a seu respeito. Porque se você soubesse qual é a palavra que está sobre a sua vida, você ia entender que até esse inimigo está trabalhando para cumprir aquilo que Deus liberou a seu respeito. Há um tempo desse eu estava conversando com 3 amigas minhas. E elas estavam escolhendo uma determinada pessoa como alvo, uma vez que essa pessoa estava atacando a índole delas. Aí eu vendo elas confabularem, aí uma dizia para a outra: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Aí a outra dizia: beleza, aí eu chego na hora, confabulando. Só que as 3 têm ministério e as 3 são mulher de Deus. E dizendo: quando chegar na hora eu vou pela frente, tu vai por trás. E eu vou falar isso e eu quero ver. E se ela disser que é mentira, tu chega, fulana. E a fulana disse: eu chego. E estou eu ouvindo. Aí eu cheguei e disse assim: então, tu é o quê? Aí ela falou: ué, como assim? Eu falei: qual é o seu ministério? Qual é a palavra que rege sua vida? Ela disse: olha, você sabe, eu sou, não vou falar o que é. Sou tal. Foi você. Deus me levantou para X. E você aí, a outra, que parecia mansa, mas era mais braba. E você aí? Ora, Deus me escolheu para tal. Eu disse: e a fulana, quem é? Fulana é uma largada, é uma ímpia. Eu falei: Aí no meio desse bate-boca, desse negócio todo, quando vocês chegarem lá e cumprirem esse plano mirabolante, o que ela tem a perder? Eu perguntei: tem nada a perder? Falei: tô tudo irada. Tem nada a perder? Eu
disse, tá, e você? Você tem a perder isso, você tem a perder isso, você tem a perder... Porque sobre elas eu conhecia qual era a outra eu nem sei quem é. Sabe por que eu sei disso? Não é porque eu sou mais santa do que ninguém, não. É porque eu já mirei também. É porque eu já cheguei em check-in com vontade de fazer assim, ó. E hoje eles vão ver que eu sou crente, mas não sou boba, não. Essa ladrã vai ver hoje. E aí eu já chego aqui. Às vezes, mãe, segura aí que eu vou lá. Aí a pessoa, eu estou chegando na marra. Sangue nos olhos, perturbada da carne. Estou vindo já. E o Espírito Santo já armando um jeito de me desmontar. E eu indo, aí a pessoa de longe já diz, pastora Camila, Pai do Senhor, pastora, aí eu vou me... Pai do Senhor, e aí, senhora é uma bênção, senhora é uma mulher de Deus. Aí aqui, eu vou ver, senhora, mãe, vou desdobrando a manga, senhora é uma mulher de Deus, vou coisando o cabelo. Aí eu já ia chegar, qual é a tua, minha filha? Já chego dizendo, boa tarde. Tudo bom? Você tá bem? Então, desmonta. Sabe por quê? Quando você sabe o que tem sobre você, você não põe isso a perder por causa do que faz. Por causa do que diz. Você sabe uma das coisas que mais me move no cristianismo? Perceber que Deus nos deu poder para compreender que aquilo que fazem contra nós não tem o poder de mudar quem nós somos. Jesus recebe Judas no Getsemane. E ele não olha para ele e diz, a que vieste sua cobra cascacu? Ele recebe Judas no Getsemane sabendo que ele está ali para traí-lo com um beijo e denunciá-lo à guarda romana. Mas ele não diz, a que vieste traidor? Ele olha para Judas e ele diz, a que vieste amigo? E Jesus não é irônico e nem sarcástico. Sabe o que ele está dizendo? O que você fez contra mim não muda quem eu sou e nem o que eu sinto por você. Para mim você é amigo. Verso de número 24. João tem a compreensão perfeita que por mais que sejam os soldados que estejam executando aquela obra, eles só estão fazendo isso porque Jesus e eles estão debaixo de uma palavra que está em movimento naquela hora se cumprindo. Ou seja, os soldados rasgam, os soldados lançam sorte, os soldados desnudam Jesus e no final daquela obraria toda, João diz, e eles fizeram isso para que se cumprisse Vem, gente, para que se cumprisse O Senhor está dizendo, quando você entender qual é a palavra que está sobre você, você vai ver no trabalhar do teu adversário o mesmo trabalhar de um relógio. Camila, eu não entendi. Vai entender. O ponteiro do que fazem com você só acelera o cumprimento daquilo que Deus disse a seu respeito. Ele diz, ei, eles fizeram isso, mas agora eu estou vendo, eu estou lembrando. Tem 2 pontos na frase e ele diz, para se cumprir a escritura que dizia, lançaram minhas vestes, rasgaram e determinaram sortes sobre elas. Aí João está olhando e ele está dizendo, peraí, isso aí eu já vi em algum lugar. Está na hora de você entender que tudo que alguém quer provocar contra você, ao invés de reagir, você tem que parar e entender. Deixa eu ver se isso combina com o que Deus falou que eu ia passar. Para de reagir de acordo com o que você sente. Porque se você só reagir de acordo com o que você sente, você vai esquecer daquilo que você sabe. Você tem que saber a hora que você não pode manifestar o que você sente. Já parou para olhar a vida de Jó? Se no auge da sua dor ele só fala do que sente, ele interrompia a comunhão dele com Deus. Porque não há motivo que justifique o que Jó passe, a não ser a soberania de Deus. Mas na hora que a coisa aperta de verdade, e o texto diz que suas úlceras tocam nos seus ossos. Imagina a dor de um homem que não tem o nível de anti-inflamatório que a gente tem para passar o processo que ele passou. Imagina a dor do luto misturada com dor da alma. Teve dias que Jó disse, eu preferia ter sido um aborto no ventre da minha mãe. Aí olha o que ele vai dizer, no auge da sua dor ele cala a boca e ele para de manifestar aquilo que ele sente, porque ele percebe que o que ele sente vai jogar ele para longe de Deus. Mas se ele começar a pronunciar aquilo que ele sabe, isso vai trazer a presença de Deus de volta a ele. Então ao invés de dizer eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo, ele abre a boca e ele diz, eu sei.
Eu sei que o meu Redentor vive. Deus está dizendo: ei, cativeiros serão quebrados, histórias serão transformadas, quando ao invés de andar por aí dizendo o que sente, você começará a andar por aí manifestando a palavra de Deus a seu respeito. Eu sei que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, a minha sombra e a minha direita. O sol não me molestará de dia e nem a lua de noite. Aí o noticiário diz assim: você vai morrer. Aí você diz: eu estou sentindo que eu vou morrer. O Senhor está dizendo: eu sei o que você está sentindo, mas eu quero ver o que você... Aí a gente ouve o noticiário, vai para a rua fazer alguma coisa que tem que fazer, e alguém diz: não pode, fica em casa para você que tem 1 milhão na conta, para quem tem que botar comida no prato, a gente tem que sair trabalhar. Aí na hora de sair alguém diz: olha, não pode, mas a gente não vai. A gente sente medo? Sente, mas a gente anda. Por quê? Porque a gente não é guiado pelo que sente, a gente é guiado pelo que... Aí a gente vai pelo meio da rua, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Esse povo está aqui porque sabe. Esse povo está aqui porque sabe. Se dependesse do que a gente sente, a gente estava deitado na cama, remoendo a depressão. Mas sabe por que teve gente que trouxe o Rivotril na bolsa? Sabe por que tem gente que está fazendo terapia, mas está na casa de Deus? E eu glorifico a Deus por essas pessoas. Os sentimentos estão desorganizados. Elas botam remedinho e bebem água na igreja, mas fica até o culto e alguém diz: mas você está sentindo? Tô. Síndrome do pânico, depressão, doença psicossomática, e está fazendo o que aqui no culto? Eu não vim pelo que eu sinto, eu vim pelo que eu sei. Eu vim pelo que eu sei. Deus está dizendo: eu quero que nesse ano ainda, porque o ano ainda não acabou, você comece a discernir, você comece a mapear os ataques, tanto espirituais quanto físicos. Veja até que ponto Deus está usando os seus adversários. Veja até que ponto Deus está usando os teus algozes. Porque eles pensam: eu estou ofendendo. E Deus está dizendo: olha para mim. Por quê? Porque eles dizem: eu estou ofendendo. Mas eu te digo: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando para cumprir a minha palavra. Está trabalhando. João discerne isso. Ele diz: isso aí que eles estão fazendo está na palavra. É isso. É isso. Ele está dizendo: isso aí que eles estão fazendo, Isaías falou que eles fariam. Está entendendo o discernimento? Ele está dizendo: olha, isso aí, ó. Isso aí Isaías falou que era assim. Vou falar um negócio aqui muito forte. Deus está dizendo: pare de culpar os outros por aquilo que é responsabilidade minha. Camila, mas isso aqui que aconteceu não foi legal não. Deus está dizendo: foi minha palavra se cumprindo. Segundo ponto, maturidade. Primeiro, Deus usa pessoas que eu não espero para cumprir aquilo que já está escrito. Segundo ponto, foi aonde nós lemos que Jesus, para cumprir a escritura, disse o quê? Quem lembra? Tenho... Meu Deus, não lembra não? Meu Deus, é o carro rolando essa escada aqui agora. O texto diz que para que se cumprisse a escritura, vendo que tudo já estava consumado, ele disse: tenho sede. Então presta atenção. Olha isso. Está no texto, pode ler. Ele não diz que falou que tinha sede porque tinha sede. Camila, mas depois de carregar uma cruz, via dolorosa, até Sirineu ajudou, depois de ser chibatado, ele está com sede de verdade ou não está? Tá. Mas o texto não diz que a motivação de pedir para beber água foi sede. O texto diz que a motivação para pedir água foi para cumprir a... Sabe por quê?
Sabe por quê? Você pode estar com a sede que for. Se tu estiver numa rua onde só tem gente que quer te ver morto, tu vai pedir beber água? Pede nada, tu prefere morrer de sede do que dar o gosto para quem queria te matar. Então presta atenção. De fato, é possível que houvesse sede, mas o texto é claro em dizer que ele não pediu água porque tinha sede, mas pediu água para cumprir porque segundo a Escritura, o que dizia, gente, é que ele pediria água e beberia vinagre. Então ele diz, isso aqui é Jesus, tá? Dizendo, tá doendo muito? Olha a maturidade. Tá doendo muito? Tô sangrando. Já tá quase tudo pronto, então eu vou? Ao invés de se debater numa prova, irmão, se a prova é de Deus, entra logo. Ele não... A maturidade de quem sabe o que Deus disse ao nosso respeito, nos dá fé para acelerar o processo. Tem gente que está aqui atrasado que eu digo assim, não precisava continuar sangrando, sofrendo, moendo, perturbando, arrastado, porque você fica se revolvendo contra a prova. Deus está dizendo, se você está vendo que já está na prova e ela foi determinada por Deus, ao invés de se revolver, começa a acelerar. Começa a fazer cumprir aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que sabe que tem uma área da vida, familiar, empresarial, sei lá, que tem que ter conserto. E para ter conserto tem que ter perdão. Mas você fica sentado no reme-reme dizendo, quando o fulano vier me pedir perdão, e o Senhor está dizendo, tu não sabe que tem que ter perdão? De onde vai vir, pouco importa. Vai lá e pede perdão, se fez ou se não fez. Acelera esse processo. É um exemplo. Estou falando loucura ou alguém aqui já pediu perdão sem fazer nada? É quando você vê que Deus está esperando algo e não é do ofensor. Porque do errado Deus não espera nada. Mas de quem está caminhando em santidade, Deus não espera alguma coisa. Você diz assim, quem está errado é ele. Aí Deus diz, mas quem é crente não é você? Aí você diz, quem me ofendeu a ele. Aí ele diz, por isso que eu liberei palavra para a tua vida. Olha isso, gente, a motivação aqui não é necessidade. A motivação aqui é, se eu tiver que padecer para cumprir a palavra, então eu vou padecer, mas a palavra vai se... É muito mole falar de cumprimento de palavra quando é para receber vitória. Deus está esperando de nós um nível de maturidade, de fé e palavra, que nos dê poder para acelerar processos dos quais sabemos aonde Deus quer conduzir. Não pediu de beber água porque estava morrendo de sede. Pediu de beber água porque sabia que a palavra de Deus determinava que antes da morte deveria haver vinagre. Vendo que uma parte já estava concluída, ele mesmo concluiu a outra. Então preste atenção. Primeira parte do processo. Compreender que quando há uma palavra sobre mim, adversários não são adversários, se tornam funcionários. Segunda parte do processo. Compreender que se eu tenho consciência do que Deus disse a meu respeito, eu não espero ninguém fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu sei que precisa ser feito. E para se cumprir disso, e tenho sede, terceira e última parte. E para mim essa é a mais extraordinária de todas. Sabe por quê? Já estava morto. E é nessa hora que eu me lembro do autor da carta aos Hebreus dizendo, porque a palavra de Deus é viva. Estirado no madeiro, cumprindo a vontade do Pai, olhou para o céu e disse, está consumado, e tendo dito isso, entregou o seu espírito e morreu. Ele morreu, mas a palavra... Olha isso, olha o que o texto diz. Está morto entre dois homens, ambos criminosos e ele inocente. Um houve redenção, porque houve arrependimento, houve confissão, está lá com Jesus, no paraíso. O outro houve zombaria, morte. Mas um fato os coloca em pé de igualdade. Todos estão? Para ter certeza que estava morto. Uma lança lhe é perfurada ao lado e de fato morto estava. Aí então, a pedido dos sumos sacerdotes e dos judeus,
Uma vez que era sexta-feira e sábado é santo, e a preparação do sábado não começa do sábado, mas começa às 6 horas da noite da sexta-feira, ele disse: tira aí, Pilatos. Lhe disseram, os copos do madeiro foram tirar, tinham 3 algozes, um para cada. Na mão de cada um, diz o texto, você pode analisar quando chegar em casa, tinha um pedaço de madeira. Eles poderiam ter arrebentado os 3 de uma vez só, mas coisas esquisitas acontecem quando a palavra de Deus se move num ambiente. E uma das coisas mais esquisitas que você começa a ver no texto é que há uma ordem para que todos sejam retirados do madeiro. Só que o texto diz que eles começam a arrebentar as pernas dos crucificados de maneira aleatória. Quem tem palavra de Deus na vida já viu isso acontecer. Mano, arrebenta com um do lado, arrebenta com outro do outro. Você diz, vai me arrebentar também, no final não te arrebenta. Demite o que trabalha do teu lado, demite o que trabalha do outro lado. Você está na mesma folha de pagamento e não te demite. Também acontece ao contrário, não demite ninguém, às vezes demite só você. Porque coisas esquisitas acontecem quando a palavra de Deus está em mover. Jesus está morto, mas a palavra de Isaías ainda não se cumpriu toda. Isso aqui prega 2 verdades. Primeira, que quando você vive a palavra vive por você mesmo depois que você. O que a palavra de Deus garante acerca dos mortos? Que este primeiro, no dia do arrebatamento, serão ressuscitados. Sabe o que é isso? É a palavra dizendo, vocês estão mortos, mas eu vim aqui levantar vocês para cumprir o que eu disse. Segunda vertente, você não precisa estar presente para Deus fazer cumprir o que te falou. Quando a palavra, você não precisa fazer cumprir toda hora o que você disse ou o que Deus disse. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui, não queira estar em todos os ambientes, não fique achando que você tem que estar vivo para ver todos os seus filhos salvos. Sobre a tua vida tem uma. Vem comigo e faça esse movimento se você crê. Se não crê, não faça, porque o que não é por fé é pecado. Mas se você crê, deixa ela se manifestar. Coloque a mão sobre o alto da sua cabeça. Faça o movimento e diga, eu. Diga forte, igreja, diga, eu estou debaixo de uma palavra. E esta palavra é viva. Deus está dizendo, quando você puder, você vai ministrar. Mas quando você não puder, ela ministrará sobre você. Ela vai fazer aquilo que você não pode fazer. Chegaram então aos crucificados, arrebentaram as pernas do primeiro. Bau! Isso fala sobre uma ameaça do sistema, porque isso aqui é Roma, pensando que vai quebrar a espinha dorsal do cristianismo. E no mundo que nós vivemos, guarde essa palavra, porque não é um sermão de noite, é uma palavra profética para os anos que seguirão. O sistema vai tentar arrebentar pernas e vai ameaçar, e quem não é igreja de verdade vai ser quebrado. E nós vamos nos sentir ameaçados, porque vamos dizer, estava do meu lado, crucificado igual eu, com os mesmos cravos que eu, e o que vai fazer diferença? A diferença é que sobre nós há uma. Qual foi a palavra, as 7 cartas da igreja da Ásia? A cada uma repreensão, mas a Filadélfia, a menorzinha. Olha o que o texto diz, por que ela sobrevive e está de pé. O texto diz, tendo pouca força. Quem lembra? Guardaste a minha e não negaste o meu nome, por isso eu te livrarei na hora da tentação. Meu irmão, templos suntuosos não determinam que não passarão. Show, LED, cantores e mídia, tudo isso é maravilhoso para recurso, tecnologia, eu gosto de tudo isso, mas nada disso é determinante. Sabe quem vai sobreviver? As arrebentações que muitos governos e sistemas vão fazer por aí através de instituições eclesiásticas, como a igreja. O que vai definir quem é e quem não é quem está firmado na palavra. E quem está debaixo de uma palavra, arrebentam as pernas do primeiro, arrebentam as pernas do terceiro, e o texto diz que estão se chegando a Jesus. E vendo que já estava morto aí, João vai falar isso aqui.
Chegando-se, porém, a Jesus. Não está dizendo que não estão dispostos e nem que não tem porretes. O que o texto diz, segundo a afirmativa de João, que estava lá e viu, foi isso aqui, ó. Não puderam. E ele diz, porque sobre ele havia uma que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser. Fica de pé que eu quero manifestar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Escute isso aqui. Cuspiram, cuspiram. Açoitaram, açoitaram. Bateram, bateram. Só que o osso fala de resistência. Acerca da igreja ou acerca de cada um de nós que estamos aqui passando por algum processo, haverá sim um nível de aperto. Um nível. Não podemos limitar o tempo todo, porém Deus está dizendo, há limites para o que querem fazer. Olhe para mim aqui agora, por favor. Tem gente aqui que está sendo apertado por circunstâncias e outros por pessoas e outros pelas duas coisas. Só que hoje Deus me trouxe aqui para dizer a algumas pessoas, parece que está tudo aleatório, mas não está não, há limites. Olha para mim, acerca disso que você está passando, assim me diz o Senhor, há limites. Não vão fazer contigo tudo que estão achando que podem fazer, não. Não vão rasgar do jeito que estão pensando que pode. A gente vê algumas coisas acontecendo, e vamos ser sinceros, a impressão que a gente tem é que a gente está solto no mundo. Quando leva o carro, quando alguém rouba a casa, quando se enterra um filho, a gente é tentado a acreditar que estamos soltos no mundo. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, ei, eu disse que só vai se cumprir o que eu falei. E dentro do que eu falei, há limites. Alguém pensa que porque rasgou a veste também vai quebrar os ossos. Olha para alguém aí e diga, há limites. Não profetize isso, diga, há limites. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você está dentro do meu cerco. Você está dentro do meu cerco. Eu determino o que vai e o que não vai, o que vem e o que não vem. O que pode... Eita, Deus está mandando eu dizer desse jeito. Você não está solta no mundo não, minha filha. Você não está solto no mundo não, meu filho. Há limites. Agora ouça isso aqui. Quando você age de acordo com o que você sabe e age e vive uma vida para manifestar a palavra de Deus. Olha a condição de Jesus, ele está morto. Responda objetivamente, morto reage? Morto fala? Morto se defende? Se protege? Jesus está amarrado e está morto. Podem fazer com ele o que quiserem, mas não fazem. Por quê? Sobre ele há uma? Deus está dizendo, sabe qual é a condição aqui do meu povo, de algumas pessoas? Eles estão dentro de circunstância onde precisam viver como se estivessem mortos. Tem boca, mas não pode falar. Tem pé, mas não pode fugir. Está dentro de uma situação onde estão vendo o que fazer, o que estão fazendo, mas não pode se defender. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, não precisa. Porque quando você não puder falar, eu vou manifestar a minha palavra. E a minha palavra vai defender você, a minha palavra vai proteger você, a minha palavra vai cercar você. E a minha palavra vai estabelecer limites que vão impedir esse adversário ou esta circunstância de achar que pode passar por cima de você. Eu quero orar por você nessa noite. Para que você seja livre do sentimentalismo. Para que você, pode vir rapazes, para que você pare de se tornar refém das suas emoções. Você fala da fé de Abraão, mas sabe por que Deus respondia a Abraão? Ah, Camila, porque ele era um homem de fé, porque ele era um homem de palavra. Deus nunca precisou provar para Abraão que ele era Deus. Ele disse assim, eu sou Deus. Aí Abraão disse, tá bom. Deus não apresentou currículo para Abraão. Por isso lhe foi imputado por justiça.
E daí em diante, para ter fé, não se precisa ver nem sentir, só precisa ouvir e saber. Ouça isso. Ouça isso em nome de Jesus. Sabe como Abraão orava? Ele orava dizendo assim: porque tu disseste. Oh, glória a Deus. Sabe como Moisés orava? Ele orava assim: porque tu disseste. E aí Deus reagia e respondia a esses homens, porque esses homens colocavam diante de Deus não os seus sentimentos, mas colocavam diante de Deus a palavra que Ele mesmo havia dito. Você está entendendo o que Deus está falando? Olha para mim, por favor. Eu vou contar de 1 a 3 aqui e agora. No 3, o Ministério de Louvor vai adorar com apenas o refrão, gente, só o refrão de uma canção. No 3, só o refrão, só um momento. Olha para quem está ao seu lado e diga: aguarde um momento. Não se apressa não. Tem coisas que Deus resolve na nossa vida, coisas que se arrastam por anos em um momento. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui, mas que se afastaram do caminho do Senhor por causa do que sentem. Eu sinto que Deus não vai me perdoar. Eu sinto que eu errei muito. Eu sinto que não há perdão para o que eu fiz. Só que Deus está dizendo: ei, não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que eu sei. E Ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Ai, Camila, se eu sentir um arrepio, eu vou aí na frente. Quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Vida com Deus não é arrepio nem sentimento, é decisão. Ah, Camila, mas escute. Ah, Camila, mas para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou me consertar, depois eu vou. Não. Coisa séria você não espera sentir para fazer, você faz primeiro. Quem é que sente de pagar a conta no final do mês? Você não sente, você paga porque tem que pagar. Vida com Deus é assim. Fé eu sei que você tem, porque você está aqui em plena quinta-feira à noite. O problema é que você está deixando o que você sente dominar sobre aquilo que Deus diz. E não é assim. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no... Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você sabe. Você sabe que está afastada? Sabe que precisa fazer um concerto com Deus? Ai, Camila, mas primeiro eu tenho que resolver uma situação tico-tico do fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Porque isso não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. E se você sabe que está num caminho que não conduz à salvação, você precisa organizar-se hoje. E olhe para mim, você não precisa sentir para fazer isso, mas se fizer, vai começar a sentir a partir do que você sabe. No 3, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente e receber oração? Não vem não, que eu não estou te chamando não. Ah, mas eu estou sentindo de fazer uma oração. Ora aí no teu banco. Quem vai vir para o altar? Camila, pregou para mim. Me deixei dominar pelos meus sentimentos, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Tem gente aqui que não está nem dominado pelo pecado, tá dominado pelas emoções, confusão de pensamento. Não, primeiro eu tenho que resolver, depois eu vou. Jesus está dizendo, primeiro você tem que vir, senão você não resolve. No 3, ninguém vai pegar a mão de ninguém. Quem sabe que é, Camila, sou eu. Hoje eu não vou pensar no que eu sinto, hoje eu vou seguir o que a palavra de Deus diz. Se você é essa pessoa, no 3, você vai descolar o pé do chão e vai fazer igual esse moço corajoso. Você vai tirar o pé do chão e vai vir para... Camila, mas eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe do meu coração. Ele sabe, mas não concorda. Ele está dizendo, ei, coloque para fora a verdade que já está dentro de você. Porque é necessário confissão. Camila, tem que ir aí na frente? Tem que vir aqui na frente. E eu falo o quê? Não precisa falar nada, porque eu vou entender que isso aqui é a tua confissão pública de fé.
Só vai vir agora quem está afastado. Só vai vir agora quem sabe que se distanciou dos caminhos do Senhor. Quem está distante, presta atenção, igreja. Igreja, igreja, não se emocione agora. Eu não quero emoção agora. Sabe o que eu quero? Que você levante a mão e comece a interceder agora. Comece a orar, comece a orar. Eu conto 1, é hoje o dia da tua salvação. Eu conto 2, Deus determinou esse dia para começar uma nova história. Pare de ser guiado pelo que você sente e comece a ser guiado pelo que a Bíblia te garante. Você é o que Deus diz que você é. E se Ele te chamar de filho hoje, é filho que você será. Eu conto 2, Camila, sou eu. É você? 3, tira o pé do chão agora e vem.